Este é o podcast Relacionamento Fora da Caixa. Para casais que pensam fora da caixa. Um podcast presente em mais de 24 países. Apresentação: Everton Moreira. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Relacionamento Fora da Caixa. Eu sou o Everton, sou especialista da saúde e bem-estar do casal, e este podcast é para casais que pensam fora da caixa, para você que pensa fora da caixa. E neste episódio nós vamos continuar a nossa série de episódios falando sobre os gatilhos da sexualidade. Everton, é possível fazer com que a minha parceira, o meu parceiro, tenha vontade de fazer sexo? Ou será que é possível fazer com que eu mesmo tenha vontade de fazer sexo, mesmo naqueles dias que a gente não tem vontade nenhuma, está cheio de estresse, cansaço? Sim, é possível utilizando os gatilhos da sexualidade, certo? No episódio 10 da 7ª temporada, eu falei sobre o gatilho da sexualidade da visão. E hoje eu vou falar sobre audição. É um conteúdo muito legal, fiquem ligados. E antes da gente começar, eu quero saber de você. Você gosta dos nossos conteúdos? Eles fazem a diferença para a sua vida, para o seu relacionamento? Então, não deixe de assinar o nosso podcast. Clica agora aí, ó. Vai no botão, clica, assinar, seguir o nosso podcast, porque isso é muito importante. Através disso eu sei se o nosso conteúdo faz diferença para você ou não. E além disso, você pode ser um assinante premium do Relacionamento Fora da Caixa. A partir de R$ 9,00 por mês, você nos ajuda a continuar criando conteúdos como este. E também ajudando casais em todo o mundo. Por quê? Porque faz com que a revista Saúde e Bem-Estar do Casal, se você ainda não baixou, baixe a revista, continue sendo gratuita, por isso que ela é gratuita. E o nosso programa Espaço Novo Dia continue ativo. Everton, que programa é esse? É um programa onde eu e outros especialistas atendemos gratuitamente as pessoas que não podem pagar pelo nosso trabalho. Então, você se tornando um assinante premium, você consegue nos ajudar a ajudar quem precisa. E além de tudo, fazer uma boa ação, você também consegue ter acesso a episódios exclusivos, livros exclusivos, como o e-book Gatilhos da Sexualidade, que ele é vendido a R$ 5,99, para você assinante premium, ele é gratuito. Olha só que bacana. Você vai poder participar de encontros ao vivo, conselhos de especialistas, participar da gravação do podcast junto comigo, olha só que legal. Então, para você se tornar um assinante premium do Relacionamento Fora da Caixa, acessa agora aí, especialista.site/podcast RFC, ou acesse o nosso Instagram, Instituto MM Academy, certo? Então, não deixe de fazer. E hoje eu quero cumprimentar a nossa audiência, né? Então, muito obrigado. Eu não vou falar o top 10 hoje, mas eu vou falar os top 5 da semana, tá? Eu quero agradecer, em primeiro lugar, o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que escuta no Brasil, né? Muito obrigado aos brasileiros que escutam, que estão aqui no Brasil. Muito obrigado. O pessoal dos Estados Unidos está em segundo lugar. Muito obrigado. Thank you so much. Muito obrigado por acompanhar o nosso podcast. Portugal, muito obrigado por acompanhar o nosso podcast. Japão em quarto lugar. Nossa quarta audiência. Arigatou gozaimasu. Muito obrigado. E a gente tem especialistas aí no Japão, ó. Fiquem ligados. E, por último, nos top 5, Moçambique. Olha só que bacana. Muito obrigado também o pessoal de Moçambique e os demais 41 países, são 46 países que fazem parte da nossa audiência. Muito obrigado a todo mundo, né, que faz parte da nossa audiência, tá? Então, se você não esquece, clica em seguir e eu quero fazer um apelo, vou mendigar, né, algo para você. Se você gosta do nosso episódio, faz sentido para você os nossos podcasts, então faz o seguinte. Se você escuta pelo Spotify, eu quero estar entre os top 10 do Spotify Brasil, pelo menos. Então, a gente sempre está entre os ouvidos na Apple, mas eu quero entrar na lista dos mais ouvidos no Spotify. Então, se você faz aí parte da nossa audiência, escuta pelo Spotify, compartilha o nosso episódio, assina, faz o download dos episódios, porque isso nos ajuda a entrar no ranking e, quem sabe, entrar entre os 10 mais ouvidos do país. Olha só que legal. Conto com você para isso, tá?
Everton, então vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar o episódio de hoje. Já fiz o pedido, já mendiguei pra vocês, então agora vamos começar o tema do episódio de hoje. Everton, quer dizer então que eu posso ativar a minha vontade de fazer sexo, mesmo quando eu não tenho vontade nenhuma? Sim, é possível, usando os gatilhos da sexualidade. Mas Everton, eu tô ouvindo esse podcast agora pela primeira vez. O que são os gatilhos da sexualidade? Os gatilhos da sexualidade, eu criei esses gatilhos, escrevi até um livro sobre isso. Tem um e-book disponível para você, né, que faz parte da nossa audiência. Vai lá no nosso Instagram e faz o pedido lá, certo? E os gatilhos ajudam você realmente a ativar a sua vontade de fazer sexo, a sua, do seu parceiro ou da sua parceira, tá? Então é possível. Mas eu vou pedir para você, antes de continuar ouvindo, se você não ouviu o gatilho da sexualidade, da visão, volta no episódio 10 dessa 7ª temporada, porque vai fazer mais sentido para você se você fizer isso, tá? Então pausa agora, ouve o podcast número 10 da 7ª temporada e depois você volta para cá e continua, porque aí tem coisas que eu não vou falar, que eu já falei no episódio anterior, tá? Então, para vocês terem uma ideia, 80% das pessoas não sabem o que realmente as excitam. É um número muito surreal, né? E para vocês terem uma ideia como isso é forte, eu tava atendendo uma cliente minha, né? E eu perguntei para ela tá casada, se não me engano, há 4 anos. Eu perguntei, o que excita o seu marido? Não sei. Nossa, tá casada há 4 anos, dorme e acorda com o marido, não sabe o que excita o marido. Olha só que louco, né? Então, por isso que é importante você conhecer o que realmente os gatilhos da sexualidade, para que você possa entender e como conhecer, como descobrir o que excita o seu parceiro ou sua parceira. Olha só, isso é muito importante, tá? E hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre o gatilho da sexualidade da audição. Voz, né? Tudo que nós podemos falar. E não só falar, os sons também são importantes, até os nossos gemidos também, né? Então, sim, os sons, né, de forma geral, podem excitar ou desanimar no sexo. Então, é muito importante você entender que tem os dois lados da moeda. Ele pode excitar ou pode desanimar, pode broxar, né, vamos dizer assim, a vontade da pessoa, tá? E por que os sons são tão poderosos na excitação, né? Primeiro, eu vou dizer como especialista, eu acredito que, diferente da visão, porque a visão a gente tá vendo, né? A gente não precisa imaginar. A audição nos força a usar o nosso 6º sentido. Lembra que eu falei lá no episódio 10? Que é a nossa imaginação, né? O nosso processo de excitação vem da nossa mente. E o 6º sentido faz muito isso. Então, nós precisamos imaginar. Então, diferente da visão, porque a visão a gente tá vendo, a audição nos força a usar esse sentido, a imaginar, né, o que nós estamos ouvindo, aquela situação, algo que a gente quer, né? E segundo, porque a audição ela está ligada ao nosso sistema límbico e ela ativa também os nossos neurotransmissores, que vão ativar a nossa excitação. Eu não vou entrar na parte técnica, que é chato, né? Mas existe sim. No livro, eu falo sobre essa parte técnica para vocês entenderem um pouco mais que neurotransmissores são esses, tá? Então vamos lá. E ó, eu vou dar um presente. Você que tá ouvindo o nosso podcast, as primeiras 5 pessoas que chamarem no nosso Instagram esse e-book, que é uma prévia do livro que vai ser lançado ano que vem, que é vendido a R$ 5,99, eu vou dar para 5 primeiras pessoas que mandarem mensagem no Instagram. Acessa lá, @Instituto MM Academy. Então se você for entre os 5 primeiros, eu vou dar esse e-book para você já conhecer, combinado? Então vamos lá, vamos dar alguns exemplos de como funciona a nossa audição, certo? Como gatilho da sexualidade. Lembrando-se que pense fora da caixa. Vamos pensar um pouco fora do padrão que a gente vem consumindo. Então o que você pode usar na audição? Você pode usar audiobook, músicas, contos eróticos em áudio. Você gosta de mandar ou ser mandado? Olha a fala, importante. Mensagens picantes, mensagens sensuais, mensagens provocantes, mensagens românticas. Olha só quanta coisa. Ligações, né? Tudo que vamos falar com a voz, né? Elogios, dedicatórias, declarações de amor ou não.
né? Falar na cama ou gemer, fazer sons também é interessante. Olha quanta coisa a gente tem quando a gente fala sobre audição, porque a gente fala sobre voz, né? A gente está falando sobre o que a gente ouve. Tá vendo só quanta coisa a gente tem? E é bem legal, né? É bom a gente entender todo esse processo. Então vamos começar. Tem vários exemplos aí que eu dei. Mas vamos começar com o primeiro exemplo, com a música, né? E com a música a gente pode ter o que a gente chama do misterioso orgasmo da pele, né? Que é provocado por certas músicas, né? Então as músicas, elas podem atingir o nosso corpo muitas vezes como um raio, né? Você pode ouvir uma música e sentir um arrepio na espinha, um frio no estômago, uma aceleração no coração, né? E essas sensações vão invadir você e elas podem se repetir toda vez que você escuta aquela determinada música. A gente tá falando de coisa boa, mas música também pode nos remeter a uma sensação ruim. Lembra? Eu falei isso no episódio 10. A nossa memória, então, tudo que nos excita, nosso cérebro guardou isso de algum momento na nossa memória. Excita ou não nos excita. Então, às vezes, uma música pode ser boa ou pode ser ruim, porque marca um momento triste da sua vida. Então, pode ser broxante. Olha só que legal. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Então, você não precisa ser um instrumentista, um especialista em música para vivenciar essas sensações, essas percepções intensas quando você escuta uma música. Tá? Então essa sensação, ela pode atingir qualquer pessoa. Você, em qualquer momento. Igreja, shopping, festa, academia, no caminho do trabalho. Eu já vi gente ficando excitado com uma música na academia. E tem gente que chegou ao orgasmo ouvindo uma mensagem ou uma música andando de bicicleta. Olha só que louco. Né? Então, o poder da audição é muito forte isso, né? Então, muitos de nós já sentimos leves arrepios, formigamentos com certas músicas, certo? Mas algumas pessoas experimentam uma sensação mais intensa, né? Que a gente consegue descrever isso como um orgasmo da pele, né? Então, durante um estudo, para vocês terem uma ideia, ao pedir aos voluntários que ouvissem as suas músicas favoritas enquanto passavam por um exame de ressonância magnética, os neurocientistas conseguiram mapear as regiões do nosso cérebro que respondem a essas canções, né? E aí também tem a parte da sexualidade. E as pessoas conseguiram apontar, né, partes da música, compassos das músicas específicas que começaram a liberar as sensações de prazer. Olha só que louco. Então a música tem esse poder. Então a gente pode usar uma música para a sexualidade ou um romantismo, para o momento romântico também, né? Então a música, ela pode ativar tanto a sexualidade quanto o romantismo. É a mesma coisa, não tem o livro 50 Tons de Cinza, o filme, ou 365 DNE, e aí tem aquela música que foi colocada ali, então, olha só como é louco, né? Você ouviu a música, você associou aquela imagem, aquele momento, aquela experiência em algo na sua sexualidade. E aí, de repente, você quer ativar aquilo, você escutando aquela música. Eu ouço isso de algumas clientes minhas no consultório. Nossa, quando eu escuto essa música, me dá um tesão, me dá uma excitação. Por quê? Porque ela associou, de repente, uma cena de um filme adulto, né? Um filme mais hot, vamos dizer assim, com uma música específica. Então, e aí quando ela ouve aquela música, o cérebro entende que aquilo é bom e aquilo lembra algo excitante. Para vocês terem uma ideia de como isso é forte, vários livros da Amazon, os romances hots, eles têm uma playlist, né? Olha, e às vezes os personagens, eu escutei essa música e tal. E sabe o que eu fiz? Eu vou dar uma dica para vocês. Eu tava lendo um livro a semana passada, no final de semana, e no livro tinha uma playlist, o pessoal tocava piano e tal, e o que aconteceu? Eu comecei a pegar no Spotify e comecei a ouvir aquelas músicas que o personagem tava tocando, tava ouvindo, tava tendo aquela experiência naquele momento, aquela cena rodando com aquela música que o autor colocou.
Gente, foi uma outra experiência, porque a minha mente falou, cara, agora eu consigo visualizar o que o personagem tá sentindo. Automaticamente, o meu cérebro, lembra que eu falei no episódio 10, já gravou que aquela música é excitante. Então, quando eu ouço essa música, automaticamente o meu cérebro volta e ativa, fala, opa, é algo excitante. Tá vendo só? Então, é uma dica. Então, quando você for ler um livro hot e ele tem uma playlist, escuta. Ou quando tem uma música que ela é citada ali no livro, escute junto com a leitura. Você vai ver que a imersão dentro da história é muito melhor. Olha só que legal, né? Olha o poder do gatilho da sexualidade, da audição, né? Então a música realmente ela está associada à nossa sexualidade, ao nosso romantismo, né? É a mesma coisa. Então, Everton, vamos fazer um jantar romântico, certo? E lá com música de flores e tal, e colocar uma música dos 50 Tons de Cinza. Nem sempre vai caber, porque é uma música ligada à sexualidade com algo no romantismo. Agora, se você pegar uma música romântica para um momento romântico, a pegada é outra. Tá vendo o gatilho? Então as músicas podem ativar tanto a sexualidade quanto o romantismo. Olha só, linguagens do amor com a música, que a gente vai falar isso, né, depois em outros episódios. E tem a linguagem da sexualidade, a linguagem do sexo que eu tô escrevendo, que em breve o livro vai estar disponível. Porque tem a linguagens do amor e tem as linguagens do sexo. Também tem. Então vou disponibilizar esse livro depois, assim que eu terminar de escrevê-lo, tá? Então, viu como a música é bem bacana? Conseguiu pensar algo diferente, conseguiu quebrar o status quo, né? Do que você... O que é o status quo? O estado das coisas, ou seja, aquele padrão, né? A música é só pra isso, só pra... Não, você pode usar a música pra outras coisas, tá? Um outro exemplo que eu dei acima, que eu quero citar agora, são os audiobooks, por exemplo, né? Os audiobooks, contos eróticos, mensagens picantes e provocantes, né? E é muito importante quando a gente fala sobre audiobook, contos eróticos, livros, né? Em áudio, por exemplo. Mensagens picantes, que sejam provocantes, mensagens uma pegada mais hot, né? Vamos dizer assim. Eles vão ativar o nosso sexto sentido, né? Que é a nossa imaginação. Que sexto sentido é esse, Everton? Eu falei no episódio 10. É a nossa imaginação, tá? Então, a imaginação é muito forte pro nosso processo de excitação. Então, faz você imaginar, querer aquilo, aquela... Por exemplo, eu mandei uma mensagem para minha parceira, ou você mandou, falando o seguinte, olha, eu vou fazer isso, eu quero pegar isso, eu quero... A pessoa já vai imaginar, falando, isso deve ser bom, né? Então, vai ativar o nosso sentido. Então, livros em áudio, contos eróticos em áudio, né? Não estou falando da visão, tá? Aí tem que estar tudo em áudio, né? As mensagens no WhatsApp picantes, provocantes, românticas, faz você imaginar, ativa o nosso sentido, imagina aquilo, quer aquilo, né? E eu falei muito isso no episódio 10, né? Quando eu comecei essa série de podcast falando sobre gatilhos da sexualidade, que a nossa excitação começa na nossa cabeça. E esses são exemplos que eu tô dando pra vocês que realmente é o que acontece. Everton, nessa pegada aí, xingamentos pode? Palavrões? Então, poder até pode, mas depende. O seu parceiro ou sua parceira gosta de palavrões? Bom, eu sou uma pessoa que não gosto de receber, mas gosto de falar. Tá vendo? Exatamente, né? O pessoal fala que os opostos se atraem, mas não, gente. A similaridade se atrai, né? Então, por exemplo, eu gosto de falar palavrão. Gosto de falar, né? De xingar a pessoa, por exemplo, de cachorra, alguma coisa do tipo. E a pessoa não gosta de ouvir, você concorda que vai ser broxante? Agora, se eu tiver com alguém que gosta de ouvir o que eu tenho a dizer, né? Você que tá ouvindo esse podcast, você tá ouvindo esse podcast, faz parte da minha audiência porque você gosta de me ouvir. Se você não gosta de me ouvir, você não me segue e não escuta mais. E a mesma coisa, né? Então, xingamento pode, palavrão pode. Mas o seu parceiro ou sua parceira gosta disso? Então tem que deixar muito claro, você e ela ou ele, né? Tem que deixar claro, eu gosto de falar, você gosta de receber? Não. Opa,
Então, não vou falar, porque se você não gosta, ou você gosta, então tem que ter um alinhamento. Não, até gosto, de vez em quando você pode falar, beleza. Em algum momento ou outro, né? Mas tem que deixar muito claro, né? Ah, Everton, mas como eu sei se eu gosto? Porque eu já tive vários, mas nunca ninguém fez. O que eu falo pra você? Teste. Peça pro seu parceiro te xingar. É bem isso mesmo, né? Você fala, olha, vai, me xinga. Ah, não gostei desse, muda. Vamos testar, né? Vamos ver se isso é bom, isso não é bom, isso eu gostei. Opa, isso que você falou agora me aqueceu aqui, né? Então isso foi legal. Então tem que testar, né? Então o grande segredo é pede para testar, teste, né? Então, Everton, como eu sei que tudo vai funcionar? Testa. Os gatilhos são para isso. Testa tudo. Teste e atrás de teste. Sabe o que eu fazia? Eu agora eu tô solteiro, mas em outros relacionamentos que eu tinha, eu pegava, quando eu criava algo, eu tinha que testar um produto, sei lá, uma técnica, ou os gatilhos da sexualidade quando eu tava criando eles, eu testei. Eu chegava, entrava no motel quarta-feira, no meio da tarde, e saía na sexta-feira de manhã, e ficava testando tudo que era possível, né? Porque você tem que testar. Pra justa, não tem como adivinhar. Tem que testar pra ver o que vai funcionar, o que não vai. Ó, isso rolou, isso não rolou. Então, hoje, mas tem que entender o seguinte, hoje não rolou. Mas eu posso mudar, lembra? Nós não somos imutáveis, nós mudamos o tempo inteiro. Então, o que eu não gosto hoje, eu posso gostar amanhã. O que te excita hoje pode não te excitar amanhã. Olha só, como isso também não pode ficar engessado, tá? Então, não tem como adivinhar. Teste e teste. Everton, me xinga disso, não gostei? Me xinga daquilo, fala isso, não gostei? Não. Então vamos testar até uma hora que eu vou descobrir o que eu gosto e você vai descobrir o que eu gosto. É bem assim, tá? Vamos para o próximo, então. Você gosta de mandar ou ser mandado? Dominar ou ser dominado ou dominada? Né? Isso pode ser extremamente excitante para quem gosta de ser dominador ou dominado. Eu vou dizer, eu, Everton, sou dominador, eu não gosto de ser dominado. Então, uma mulher que está comigo, se eu sair com alguém e essa pessoa querer me dominar, é broxante, porque não é algo que eu gosto. Então, eu gosto de dominar, eu gosto de mandar, né? Então para mim isso funciona muito bem. Então eu vou me relacionar com pessoas que gostam de ser dominados, certo? Então tem que ser aceito pelos dois lados, não só por um lado. Então olha só, a pessoa chega para mim e fala o seguinte: olha, eu vou fazer o que você quiser, pode mandar. Nossa, isso daí é extremamente excitante. Mesmo que eu esteja cansado, na hora eu vou falar, opa, peraí que o cansaço foi embora. Tchau, tchau, tristeza. Né? Então, por quê? Porque isso, tá vendo como o áudio, né? Como a audição é muito importante? Mas você gostar de mandar ou ser mandado, tem que ter um alinhamento, né? Tem que realmente fazer sentido pros dois. Então, tem que entender qual é o seu perfil. Everton, como que eu descubro? Testa de um lado. A gente tem jogos que você pode usar. Testa, né? Testa de um lado, testa do outro e vamos ver qual que é melhor, né? Os especialistas da saúde e bem-estar do casal, eles têm vários jogos, né, que ajudam você a descobrir quais os gatilhos que mais funcionam. Então, por isso que é importante você sempre procurar um especialista da saúde e bem-estar do casal, tá? E é claro que a gente tem o tom de voz, né? Qual é o tom de voz que te excita? Certo? Existem alguns estudos que dizem que a voz mais sensual tende a excitar mais, ser mais romântica. Bom, como o nome já fala, relacionamento fora da caixa. Eu gosto de pensar fora da caixa. Eu, particularmente, não aceito isso como uma regra, tá? O estudo é bom porque faz a gente entender o que a maioria tende a... Mas muda muito. Cada momento... o ambiente, o que você tá passando na sua vida. Então, eu não levo isso como uma regra, mas eu acredito que cada pessoa é diferente e os nossos gostos também mudam, tá? Então, a questão é, como você gosta? Como sua parceira ou seu parceiro gosta? Então, não siga fórmulas prontas. Sempre falo isso. O segredo está na personalização. Personal, né? Da cada pessoa.
Ou seja, cada um gosta de uma coisa. Então, cuidado para não usar um tom de voz broxante. Saiba o que o outro gosta. Eu tenho um tom de voz mais forte, né? Vocês que escutam o podcast, vocês sabem disso. Meu tom de voz é mais forte. Então, se eu chegar e falar tudo... eu amo você... E meu tom de voz vai ser broxante, porque a pessoa sabe que eu não sou assim, né? Mesmo que a pessoa goste, não sou eu. Eu não vou conseguir fazer isso de forma correta, né? Então, o tom de voz precisa, né, ser interpretado. Então, qual é o seu tom de voz? O que você gosta? O que te excita? Eu gosto de algo mais romântico? Então tá. Então, como eu posso usar a minha voz, o meu tom de voz, que nem o meu, mais grave, mais forte, deixando ele mais romântico? Então, eu posso fazer uma voz sensual. Olá, tudo bem? Você está linda hoje. Fantástica. Então, imagina, no ouvido, né? Mas eu estou usando o meu tom de voz. Eu não estou tirando a minha característica. Então, o tom de voz realmente é muito importante. Por isso que eu sempre digo, o que te excita hoje pode não te excitar amanhã. Então, os nossos gostos mudam. Então, muitas vezes, hoje, meu tom de voz grave, forte e sensual pode ser melhor para minha parceira, mas amanhã, a pegada dela tá, em vez de estar 9 semanas e meses de amor, né? Aí as linguagens da sexualidade. Por isso que eu falo que tem as linguagens da sexualidade. Porque muitas vezes você tá naquela vibe 9 semanas e meia de amor, você quer algo romântico, flores, pétalas e tal. Mas tem semana que você fala, não, meu negócio é 50 tons de cinza e 365, meu negócio é puxão de cabelo, uma pegada mais forte. Então o seu tom de voz também tem que ir pro caminho, né, da sua linguagem da sexualidade no momento. Então por isso que eu falo que relacionamento é uma coisa e sexualidade é outra, são mundos diferentes. Então eu posso ter uma linguagem do amor de uma forma e uma linguagem da sexualidade da outra linguagem, entendeu? São coisas diferentes. Por isso que eu tô escrevendo o livro, né, a linguagem da sexualidade, porque é diferente, né? Então, o tom de voz também muda muito. Então, dependendo do contexto, dependendo se você quer ser dominado, ser dominada, ser dominador, ser sensual, ser romântico, e principalmente, se combina com você, né? Então, isso é muito importante. Tem que combinar com a sua característica principal, para você não perder a sua identidade, porque senão você se torna alguém que normalmente você não é. E aí não é legal. Aí é broxante, né? Ligações, elogios, dedicatórias, declarações de amor, Everton, também funciona como os gatilhos da sexualidade? Sim, claro, não precisa estar ligado somente à sensualidade ou ao sexo. Também funciona. Tem gente que fala, nossa, eu te amo, nossa, pelo amor de Deus. Isso pra mim é o álcool na churrasqueira. Mas algumas pessoas não, né? Então isso também acontece, tá? Então, só que ligações, elogios, dedicatórias, declarações de amor, elas estão ligadas à sua linguagem do amor. Então por isso que você precisa tomar cuidado com a linguagem do amor, tá? Sim, é isso mesmo. As linguagens do amor também podem influenciar na sua sexualidade, obviamente, tá? Então, tanto na audição também. Então, na hora de fazer ligações, elogios, dedicatórias, precisa entender qual é a linguagem do amor primária e secundária. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque eu já gravei 2 ou 3 episódios falando sobre as linguagens do amor. Ouçam esses episódios, porque realmente vão clarear e abrir a cabeça de vocês. E se vocês quiserem baixar o livro gratuitamente, das 7 linguagens do amor, entra no Instagram e fala com a gente lá, tá? Que aí a minha equipe vai passar esse livro para vocês também. Se você quiser descobrir qual é a sua linguagem do amor primária, a gente tem um teste liberado para vocês. Entra no Instagram, Instituto MM Academy, que a gente vai passar para você, tá? Então, nessa parte aí de ligações, elogios, dedicatórias, declarações, é muito importante você conhecer a linguagem do amor primária e secundária do seu parceiro ou da sua parceira, tá? Então, vou dar um exemplo. Se o seu parceiro ou sua parceira tiver a linguagem do amor primária, palavras de afirmação, ou primária ou secundária, que são aquelas pessoas que gostam de ouvir, né, que gostam de ser elogiadas, declarações de amor, gostam da fala, vai ter um efeito muito positivo também na sua sexualidade da pessoa ou na sua mesmo, se você tiver essa linguagem do amor primária ou secundária, tá? Agora, se a linguagem do amor primária ou secundária não for palavras de afirmação, há grandes chances de não ter resultado nenhum quando você faz uma declaração de amor, um elogio, tá? Mas é diferente
do que eu tô falando ligados a sexo, né? Porque eu falei lá atrás, de massagem erótica, picante é diferente, né? Uma outra pegada. Mas quando fala de elogio, de declarações e tal, tem a ver com a linguagem do amor primária e secundária, tá? Então tá ligado diretamente mais ao romantismo do que propriamente à sexualidade. Então, se o seu parceiro ou sua parceira não tiver essa linguagem do amor primária ou secundária, o efeito pode nem surtir efeito na sua sexualidade falando sobre isso. E tá tudo bem, tá? Isso não significa que a pessoa não te ame, nem nada disso. Só não é... E eu falo porque já tive relacionamento onde, eu te amo, tal, mas isso nem fazia diferença nenhuma, porque pra ela a linguagem do amor primária dela nem secundária, não era palavras de afirmação, tá? E aí agora nós começamos o último, que eu deixei o mais polêmico de todos os exemplos que eu dei acima. Everton, qual é? Falar na cama ou gemer, ou antes da cama também, né? Funciona? Sim, claro que funciona. Então, posso falar antes da cama, né? Nossa, como você tá gostosa. Vou dar nas preliminares, no abraço. Posso dar aquele gemido no ouvido. Sim, antes mesmo do sexo ou durante o sexo. Sim, pode. Funciona? Sim, claro. Porém, todavia, contanto, tem algumas coisas aí. Eu fiz um episódio falando só sobre isso, então escute esse episódio. Nesse aqui eu não vou entrar em tantos detalhes, mas eu já falei sobre isso. Então, o IPESC, que é o Instituto de Pesquisa da Saúde e Bem-Estar do Casal, que é nosso, né, que é do Instituto, realizou uma pesquisa nas redes sociais com 157 homens e 100 mulheres. Tá? O resultado foi o seguinte: 58% dos homens disseram que não gostam de gemer e nem falar durante o sexo. E nem antes. E 42% disseram que gostavam de gemer e falar durante ou antes do sexo. No entanto, as mulheres, 90% delas disseram que gemiam durante o sexo. E apenas 10% disseram que não gemiam. Olha só. Mesmo fingindo ou não, né? Para agradar. Então, nessa pesquisa mostra que os homens gemem menos e falam menos. Então já começa por aí. Então tá tudo bem, certo? Então, descobrimos que alguns homens também não gostam de gemer nem falar. Outros sentem vergonha de falar durante o sexo ou antes, ou gemer, né, com receio do que a parceira ou o parceiro vai achar. Também acontece. Mas a questão é, Everton, eu preciso falar ou gemer durante o sexo ou antes do sexo? Não. Na minha opinião, gemer ou falar durante o sexo, ou até mesmo antes dele, não é obrigatório, tá? Por quê? Até existem pessoas que não gostam de gemer ou de falar durante o sexo, né? Tem gente que gosta, olha, eu gosto de falar antes, né? Eu gosto que você faça isso, eu gosto que você faça aquilo, vai, né? Olha, eu vou gozar ou não. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tá? Então eu acredito que quando você fala, mesmo antes do sexo ou depois do sexo, ou durante o sexo, né, que eu tô falando em duas situações, ou você geme, é o resultado de quão excitado você está e e é muito importante, quão íntimo você está da pessoa. É porque é uma demonstração, isso na minha opinião, tá, gente? Eu não sou vamos dizer, o rei da certeza, mas eu tô dizendo como especialista da saúde e bem-estar do casal, pelos meus estudos, eu acredito que é uma demonstração de que você está gostando do sexo, certo? Porém, não é a única opção. Eu não gosto de gemer, mas eu estou gostando. Então eu vou, sei lá, vou tremer, eu vou piscar os olhos, eu tenho alguns tiques, sei lá. Né? Então existem outras situações que eu falei nesse episódio, então ouça lá, falando sobre gemidos e falas, tá? Então não é obrigado a falar e nem gemer, tá? Então é lógico que se você tem intimidade, se sente confortável, lembra intimidade, segurança, conhecimento e apoio, né? Já falei sobre isso, sobre intimidade. Então se você tem intimidade, você tá muito excitado, você consegue falar ou gemer sem problema nenhum. O que acontece é que foi criado um padrão onde se você geme, se você fala, você está gostando. Se você não fala, se você não geme, significa que o sexo está ruim, que eu não te amo.
né? Isso a gente vê nos filmes pornôs, nos filmes adultos, na internet, certo? Não é difícil você ver várias dicas na internet dizendo como fazer seu parceiro, sua parceira gemer ou falar durante o sexo, né? Porque você deve gemer, né? Diga, ó, por que você deve gemer? O que fazer quando o seu parceiro não fala e não geme? Né? Então, tipo, é como se fosse um problema não gemer, não falar antes ou durante o sexo. Como se tivesse algo de errado. E eu vou falar uma coisa pra você, e grave bem no que eu vou dizer. Não precisa falar ou gemer. Né? Não precisa falar e nem gemer na cama. Também é a mesma coisa, né? Então, assim, não pode. Eu deixo claro pra você que não precisa falar e não precisa gemer, tá? Você não é um ET de Varginha, né? Se você não falar e não gemer, né? Antes ou durante o sexo, não tem problema. Eu vejo muito isso nos que a gente chama, né? Que eu chamo de famosos, né? Conselheiros amorosos, né? Aquela pessoa que acha que, né, não tem estudo nenhum no negócio, mas acha que pode dar conselho sobre relacionamento. E quando alguém fala pra essa pessoa, meu parceiro não geme, ele não fala, né, durante o sexo, né? Ou antes mesmo, ele não fala o que gosta, não sei o quê. A pessoa já encara isso como se fosse um problema a ser resolvido. Então você precisa, faz isso, faz aquilo, porque é um problema. Gente, isso não é um problema. Vou dizer pra você que isso não é um problema. Eu falo que isso é a síndrome do herói. A pessoa acha que precisa resolver tudo, tá? Então, se você não gosta de falar, não gosta de gemer, está tudo bem. E é isso que eu falo para os meus, está tudo bem. Agora, se você gosta de ouvir gemidos, gosta de ouvir falas antes ou durante o sexo, entenda e aceite que talvez o seu parceiro não goste, a sua parceira não goste. Está tudo bem. Não significa que ele ou ela não te ame, que ele ou ela não está gostando. Simplesmente não faz parte da característica dele naquele momento. Eu já vi muita gente que antes não gostava, certo? E depois passou a gostar por experiências, sei lá, do momento da vida, outras coisas mudou na cabeça dele, né? E tem gente que acha, começou, você tem uma amante, né? Você aprendeu isso na rua. Não, a pessoa mudou, sei lá, assistiu um filme, gostou, falou, eu quero experimentar isso aí, quem sabe, né? Então, isso acontece muito, né? O filme 50 Tons de Cinza, o livro 50 Tons de Cinza, mudou muito os pensamentos das pessoas. Muita gente que não gostava de algo mais dominador passaram a gostar. E eu sou um exemplo, né? Eu nem sempre fui tão dominador e hoje eu sou muito mais por conta de influência. Isso acontece, né? Então, aprenda a identificar outras formas de ativar a sua sexualidade ou a sexualidade do parceiro ou da parceira. Aprenda a identificar se ele ou ela está gostando. Não precisa gemer, não precisa falar, não precisa, né? Então, você consegue fazer isso. Então, para você ativar, né, a vontade, quando você fala ou geme, lógico, para você ativar, você vai fazer isso antes do sexo. Então, você pode falar algo, ou você pode, né, a pessoa te abraçou, você dá aquele gemido e fala, opa, a pessoa já sabe, é uma coisa acontecendo, né? Então isso acontece, tá? Então aprenda. Então chega de comprar os padrões estabelecidos sobre relacionamento e sexualidade. Pense fora da caixa, desafie o status quo do relacionamento, né? E eu vou dar uma técnica que nós, especialistas da saúde e bem-estar do casal, utilizamos muito no nosso consultório, que é o que eu chamo de técnica, que eu criei, a técnica da sinceridade extrema. Assim, pare 30 minutos durante 2 vezes na semana para vocês sentarem e serem completamente, brutalmente honestos um com o outro. Escolha um local agradável, né, que gera uma sensação de bem-estar e digam 5 coisas que excitam cada um e que gostam de fazer quando estão excitados. Ou que você gostaria de experimentar, por exemplo, que vocês nunca experimentaram. O mais importante é ser totalmente sincero, brutalmente sincero. Importante fazer isso sem julgamento, sem tirar sarro, sem críticas. Como eu já vi, né? O marido, eu gostaria de fazer uma homenagem. A mulher, você tá louco? Calma, olha, saiba dizer não, né? Feito da porta fechada, até falei sobre isso em um episódio, né? Falou, olha, que legal, né? Eu particularmente não é minha praia hoje, eu não tô pensando nisso, isso não me excita, tal, mas que bom que você compartilhou isso comigo. Tá tudo bem.
Tá vendo? Sem julgamento, sem tirar sarro, sem críticas. A intimidade é a chave. Lembra que eu já falei para vocês sobre intimidade. Se você não aprendeu ainda, ouça o nosso podcast falando sobre intimidade. Intimidade são 3 pontos importantes para você ter intimidade: conhecimento, segurança e apoio. Se você conhece a pessoa, se sente seguro, sem que a pessoa não vai te julgar, te criticar, brigar com você, e ela te apoia, você tem intimidade com a pessoa. Então, quanto mais à vontade você estiver com o seu parceiro ou sua parceira, mais fácil vai ser descobrir os gatilhos da sua sexualidade, a linguagem do sexo que existe. Eu falei para você que eu estou escrevendo um livro sobre isso, e quando eu publicar, vou gravar também um podcast, vou ensinar você a descobrir a sua linguagem da sua sexualidade, tá? Então, mas Everton, eu quero aprender a excitar, né? Falando, com gemidos, com sons. O que você recomenda que eu devo fazer? Eu preciso aprender. Então, vamos lá. Por que a gente geme? Por que a gente morde, aperta, fala, né? Porque é um resultado do processo de excitação. Vamos dizer, um sinal, né? É um sintoma que aquilo tá bom, né? Então, você tem aí uma forma de comunicação. Os gemidos, as mordidas, os apertos, os arranhões podem servir como para criar laços mais fortes na comunicação na hora do sexo, ou para ativar a sua sexualidade, tá? Além de expressar a excitação, né, que você tá gostando. Mesmo que você abraça alguém e a pessoa totalmente apática. Peraí, opa, dá aquele abraço forte. Oh, nossa, né, gostei, demonstra, né? Então, é muito importante isso, né? Mostra, expressar a excitação. E olha, para vocês terem uma ideia, estudos científicos já mostraram que entre homens e mulheres, aqueles que produzem gemidos, grunhidos, antes ou durante o sexo, tendem a relatar maior satisfação sexual do que aqueles que fazem tudo em silêncio. Não estou dizendo que não possa, tá, gente? Mas estou falando alguns dados aqui importantes para você entender, para mudar, para melhorar a comunicação de você, se você quiser aprender sobre isso, tá? Se você não quiser, tá tudo bem também, tá? Então, a comunicação ajuda a transmitir os desejos, né? Esse tipo de comunicação, as preferências. Olha, eu gosto que toque aqui, toca aqui. Opa, ela gosta, né? Então, peraí. Quando a pessoa, ai, doeu, não gosta, né? Então, você reage como você está recebendo, mostrando se você está gostando ou não, né? Então, isso é muito importante também, né? Então, produzir sons para você conseguir o que quer também é importante, né? Fazer sons na cama ou antes da cama ajuda o homem e as mulheres a conseguir o que querem na hora do sexo. Então, a pessoa quer sexo, mas o marido chega, abraça, não sabe se ele tá com vontade, a mulher, o marido abraçou, nossa, que cheiro gostoso, opa, né? Então, você pode emitir sons, falas, que vão mostrar que você quer sexo, ou que você quer algo durante o sexo, né? Então, um gemido, a fala, feito de forma estratégica na hora, pode ajudar a direcionar o seu parceiro ou sua parceira para uma relação sexual ou durante a relação sexual para fazer alguma coisa, né? Então, principalmente quando alguém sabe o que o parceiro gosta, costuma intensificar isso e ajuda a induzir o orgasmo com mais facilidade, né? Isso é muito importante, isso também, tá? Então, tá vendo só quanta coisa legal que dá pra gente ver aí? Então, Everton, o que a gente pode aprender em tudo que a gente viu nesse podcast de hoje? A primeira coisa é que cada pessoa é única. Não existe fórmula mágica. Eu sempre bato isso. Quebra o status quo. Pense fora da caixa. Segunda, sim, é possível ativar a nossa sexualidade usando os gatilhos da sexualidade e ativar a nossa vontade. Principalmente usando o que eu falei agora, o gatilho da sexualidade da audição com a voz, né? Então, isso é muito importante, tá? Terceira, o que te excitou, né? Excitou ontem, pode não te excitar amanhã, né? Então, isso é muito importante. O que te excita hoje muito pode não te excitar nada amanhã. Então, entenda que as pessoas mudam e que seus gostos também vão mudar, né? Vão mudar. Então, o que você gostava ontem pode não gostar amanhã, tá tudo bem. Não significa que o amor acabou no relacionamento. Simplesmente vocês mudaram, tá? Quarto, você não é um ET de Varginha. Se você não gosta de falar, de gemer, de mandar mensagem, tá tudo bem. Tá tudo bem.
né? Você não tem problema, não faz parte da sua característica. Você não tá ali um ETzinho, você não tem problema para ser resolvido. Você simplesmente, hoje, não faz parte das suas preferências, da sua característica, certo? Hoje. Mas amanhã pode fazer. Então, não se sinta mal, né? Você tá tudo bem, né? Então, Everton, como eu sei que eu tenho um problema? Quando algo acontece no seu relacionamento, na sua sexualidade, é recorrente e isso gera dano pra você. Aí sim é um problema a ser resolvido, tá? Então, por isso que é muito importante você entender que você não é um ET. E quinto, certo? Semelhante atrai semelhante. Tome cuidado para você não projetar as suas expectativas. Eu gosto que olha, vou dar um exemplo. Eu tinha um relacionamento na época que a mulher que eu tava, né, a pessoa que eu estava, ela não gemia. Eu falava, geme, eu pedia para ela gemer porque isso me excitava. E eu hoje entendo que tá tudo bem. Ela demonstrava isso de outras formas, mas eu queria forçar que ela gemesse porque eu queria me excitar. Olha só como, né? Então eu preciso entender que tá tudo bem ela não gemer. Não significa que ela não está gostando, porque na época eu achava que ela não estava gostando, né? Não, porque você não fala isso, você não pede aquilo, também tá tudo certo, né? Então, as pessoas são diferentes. Então, toma cuidado para você não projetar as suas expectativas da outra pessoa, você acaba se frustrando. E principalmente, gente, você cria um dano na pessoa, no seu parceiro ou na sua parceira, tá? Ó, eu atendi uma cliente essa semana e ela disse o seguinte, porque o meu marido, ele não fala, ele não faz isso, ele não sei o quê, e eu briguei com ele hoje e tal, porque ele não faz, e ele falou que, olha, que ele não sabe o que fazer, ele não consegue fazer. Eu falei pra ela, errado é você, porque você tá projetando o que você quer com ele diz que não sabe, que não é a praia dele, que não se sente confortável, você se frustra, e você cria um efeito negativo nele. Por quê? Porque ele se sente menos homem, se sente inferior, se sente incapaz. Olha só o emocional que você tá projetando no seu parceiro. Ela, nossa, eu não tinha nem parado pra pensar nisso, né? Eu falei, exatamente. Tá vendo? E tem a questão da masculinidade tóxica. Então ela falou, realmente eu não tinha parado pra pensar. Eu falei, então, tá vendo? Então você, homem ou mulher, você toma cuidado na hora de projetar as suas expectativas, porque você pode se frustrar, precisa entender que a outra pessoa tá tudo bem, aceitar que ela gosta ou que ela não gosta, certo? Procure alternativas. E cuidado pra não abalar o emocional do seu parceiro ou sua parceira com as suas frustrações, aliás, e com a sua expectativa que você gera. Tá? Essa é a última coisa que eu quero passar para vocês no episódio de hoje, ok? E aí, chegamos ao final. E aí, gostaram do podcast de hoje? Se você gostou, para agora e clica aí, seguir, compartilhe esse podcast. Se você está ouvindo pelo Spotify, embaixo eu vou dizer ali, se você gostou, tem um campo para você digitar, sugerir o próximo episódio. Se você gostou, coloca ali. Se você gostou, manda o seu comentário pra gente, seu depoimento, é bem legal, tá? Eu quero saber, isso é muito importante, tá? E no próximo episódio nós vamos ver o gatilho da sexualidade do olfato. O que nós cheiramos nos excita? Claro que sim, não tenha dúvida, tá? E se você gostou, assina o nosso podcast na sua plataforma, clica aí agora, assina, deixe seu comentário, classifique com a estrela se for possível, que é importante, porque a gente mostra que você tá gostando e a gente aparece nos mais ouvidos, isso é muito interessante. E não deixe de assinar, ser um assinante premium do podcast Relacionamento Fora da Caixa. Se nosso conteúdo faz diferença para você, na sua vida, no seu relacionamento, você pode ser um assinante premium do Relacionamento Fora da Caixa, tá? Assine a partir de R$9 por mês e você nos ajuda a continuar criando conteúdos, fazendo com que a revista Saúde e Bem-Estar do Casal continue gratuita, que o Espaço Novo Dia continue atendendo as pessoas gratuitamente, ajudando as pessoas em todo o mundo, tá? Então nos ajude, tem acesso aí a conteúdos exclusivos, vale muito a pena. Acesse aí especialista.site/podcastrfc ou pelo Instagram Instituto MM Academy com Y no final. E se você gosta de falar sobre relacionamento, sobre sexualidade, fala, gostaria de fazer o que o Everton faz, gostaria de ser um especialista da saúde e bem-estar do casal, atender pessoas em todo mundo,
acesse o nosso site especialista.site e lá a gente tem um programa de bolsa solidária onde você pode ter até 100% de bolsa no curso de especialista da saúde e bem-estar do casal e fazer o que eu faço, ajudar pessoas em todo o mundo, tá? Então acessa lá, especialista.site e veja como funciona esse programa. Combinado? Bom, é isso, gente. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Obrigado por você que está ouvindo pela primeira vez. Volte sempre. Clique aí para ser notificado dos novos episódios, certo? Vai muito legal para vocês conhecerem o nosso trabalho, certo? Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo episódio do podcast Relacionamento Fora da Caixa para você que pensa fora da caixa. Até mais, pessoal. Você ouviu o podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. Um podcast presente em mais de 24 países. Não deixe de assinar ou seguir nas principais plataformas.